A produção de carne bovina no Brasil é um dos mais importantes setores para a nossa economia. Atualmente somos os maiores exportadores mundiais e segundo maior produtor. Nosso rebanho, em sua grande maioria, é criado a pasto, o que torna a nossa carne uma das mais saudáveis em todo o mundo. E nós, da Boehringer Ingelheim e Ivomec, temos orgulho em contribuir com o avanço da qualidade de um alimento fundamental para a saúde humana ao longo desses 40 anos de Brasil. Neste episódio, vamos falar sobre os benefícios da carne bovina, a evolução nos cortes e preparos, além da cultura do churrasco brasileiro. No Brasil, nós temos uma vantagem muito grande. A nossa carne é a carne mais desejada do planeta. Por quê? É a pasto, nós temos condições, nós temos território, nós temos solo adequado. Então nós podemos produzir um alimento que é o grande desejo que se vê lá fora. Por quê? Porque todos querem carne de animal a pasto. Todos sabem dos benefícios que esse alimento traz em termos de riqueza de nutrientes e ausência de componentes desfavoráveis tóxicos, hormônios, antibióticos, fungicidas, indutores de crescimento, etc. Então isso faz muita diferença. E olha, 94% do gado no Brasil é a pasto, é a melhor carne. O boi brasileiro, ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina de transformar o capim, que é base em celulose, numa proteína de alto valor biológico, que é a carne. Tem uma pergunta que é das que eu mais recebo. Andréia, mas a carne bovina contribui então para o fim da vida na Terra? E eu adoro responder essa pergunta porque eu digo que a carne bovina está mantendo a vida na Terra. Tudo isso porque, como a gente sabe, o animal herbívoro, ele come pasto, come capim, e esse capim é um dos corresponsáveis para que a gente tenha este balanço de emissão de carbono e absorção de carbono positivo. Além disso, o fato da gente ter o capim no solo é como se fosse um band-aid da terra. Então a gente consegue fazer com que essa terra seja muito mais protegida de tudo que ela poderia viver se ela estivesse exposta sem tratamento. A gente podia falar ainda mais que por conta desse capim, a gente tem produtores cuidando dessa área, evitando que essa área seja queimada, evitando que essa área seja degradada, porque obviamente se o capim é alimento do boi e o boi é o meu produto, eu preciso que o alimento desse meu produto seja da maior qualidade. A gente tem aqui, por lei, a gente teria que ter 218 milhões de hectares protegidos. Nós temos aqui 350 milhões, então a gente tem mais do que é exigido por lei, justamente porque o pecuarista, o produtor rural, quem está trabalhando no agro, entende o potencial que aquela área protegida tem para toda a área que ele usa. Em resumo, se o boi elimina alguma coisa da terra, ele está eliminando as coisas ruins, ele está mantendo as coisas boas e então contribuindo para que a gente continue com uma vida saudável como a gente tem. O que eu recebo muito de questionamento aqui na clínica, os pacientes, é o seguinte: se eu posso consumir carne vermelha com frequência? Eu entendo que pode e deve, porque em todas as fases, desde a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todos nós precisamos de consumo adequado de carne vermelha. Por um lado, ela vai dar a quantidade das vitaminas, minerais essenciais, as gorduras boas, a quantidade adequada de ferro, na forma assimilável do ferro, os aminoácidos para poder desenvolver cérebro, todo o sistema orgânico para que funcione a parte neurológica, a parte bioquímica, no geral ter um equilíbrio de funcionamento. Isso é muito importante. Eu entendo que é um grande alimento, nós não podemos ignorar isso. Claro que você vai associar com outros componentes, vai obviamente consumir outros, por exemplo, vegetais, você precisa ingerir uma quantidade adequada de vegetal, isso hoje faz falta na nossa alimentação, é imperativo que nós tenhamos uma quantidade adequada de vegetais e você vai consumir eventualmente pouco carboidrato. O grande lance hoje na alimentação moderna, isso está muito claro, são as gorduras boas em grande quantidade e proteína em moderação. Esse é o segredo. Sim, nosso sistema de inspeção ele é bastante rígido, né? Em todas as instâncias que existe o sistema de inspeção, a fiscalização é bastante enérgica.
Então, as pessoas que entram nesse mercado precisam estar cientes das exigências legais, né? A fiscalização está atenta à questão de maus tratos, à questão a trabalho escravo, atenta à questão do impacto ambiental. Então, todo esse trabalho é feito pelos órgãos de extensão agropecuária e também pelos sistemas de inspeção, né? E, então, o processo todo é muito rigoroso, muito controlado, e o que resulta num animal seguro. Nós não temos problemas com doença da vaca louca, nós temos as vacinas para tuberculose, para brucelose. Então, tudo isso é muito bem controlado pela assistência veterinária e também pelos técnicos veterinários e outras profissionais que atuam nessa área. Então, nós temos realmente uma carne de qualidade e bastante segura. Dentro de todo esse cenário, é muito importante a gente levar em consideração algumas coisas, né? Então, tu tem alimentação, nutrição, o conhecimento de pastagem, a interação do produtor em cima de dados, de produtividade, de conhecimento. Ele entende o que são os ciclos da planta, ele entende a necessidade das diferentes categorias e o que ele tem que corrigir para chegar nessa pecuária rápida e extremamente produtiva. A gente tem genética aliada a tudo isso. Então nós temos o Brasil basicamente vem de uma base genética zebuína, né? É a raça mais criada no país. E em cima desses animais, hoje vem as raças europeias. Hoje não, já faz anos na verdade, né? O Angus é um exemplo disso. Tudo isso combinado nos trouxe esse produto de alta qualidade, aonde a dona de casa hoje chega no açougue, ela tem muito mais informação sobre aquele produto. A origem, a raça, os selos de certificações das raças é a garantia da qualidade, da maciez e da suculência desse produto. A prova disso é que nós não temos mais distinção de cortes de primeira e cortes de segunda, não. O animal é jovem, é de qualidade, a carne é de qualidade, tu come carne do dianteiro. A gente come acém, a gente come granito, a gente come peito, né? A gente come uma série de cortes shoulder, tá tão na moda todos esses cortes. Por que a gente consegue comer isso em churrasco? Assado não é nem na panela de pressão. Isso é churrasco ou no forno. Por que a gente come? Porque são produtos de altíssima qualidade. A gente não tem quase ali a questão do colágeno que tinha antigamente do animal velho, que a gente tem que botar na panela e ficar botando água para solubilizar. Não existe mais isso. A carne brasileira evoluiu, o produto de qualidade chegou na mesa, no prato do consumidor. E o mais importante, esse consumidor entende, ele conhece, ele paga mais e ele nos cobra. Ele nos cobra a origem, as informações desse sistema produtivo, as formas de preparo e a garantia da maciez e da qualidade. E por que fala-se tão mal da carne, né? Por que tanta informação negativa? Mas tem um fator muito curioso, que a própria Segunda Sem Carne, quem nunca ouviu falar, né? Ela nasceu lá em 1914, na Primeira Guerra Mundial, quando a gente precisou poupar carne para que os soldados comessem. Então não era assim, pare de comer carne porque carne faz mal à saúde, é pare de comer carne para que os soldados se fortaleçam e defendam a nossa nação. Olha como é diferente o conceito. A carne nunca foi, em termos científicos e de saúde, nós temos vários médicos para embasar, muito mais do que a minha fala, ela nunca foi e nunca será a vilã da saúde humana. Pelo contrário, ela protege o nosso sistema imunológico, ela faz com que a gente tenha uma vida saudável, equilibrada, e com certeza a origem desse alimento é um dos grandes fatores que fazem com que a nossa saúde seja mantida cada vez melhor. Agora, recentemente, os pesquisadores da Universidade d'Aloise, no Canadá, apresentaram um estudo que causou um alvoroço na comunidade científica. Simplesmente uma avaliação com grupos populacionais de vários países do planeta, com mais de 6 milhões de participantes, se confirmou que consumir carne vermelha não processada ou processada não causava nenhuma consequência em aumento de doença cardiovascular, em diabetes, em obesidade, em envelhecimento precoce e maior risco de morte. Ou seja, a carne vermelha não tem correlação nenhuma, ela só traz benefício e zero de prejuízo.
um orgulho ser pecuarista, porque sem alimento não tem país que sobreviva. Um povo com fome, ele entra em guerra, ele perde as suas virtudes, porque quando tu vê um filho chorando por uma falta de alimento, isso aí um pai vai fazer o que tiver que fazer para trazer o alimento para ele. E isso nos serve de orgulho, nos enche de orgulho de a gente ter seguido produzindo, mesmo com essa pandemia, nenhum produtor se furtou de ir trabalhar e seguir produzindo e colocando a carne vermelha na casa de todo mundo e não deixando faltar em nenhum momento. A série Do Campo à Mesa mostra muito mais do que o caminho que a nossa carne percorre. Revela quem a faz chegar até nós com a qualidade que conquistou o mundo. Histórias que você saboreou nesses 4 episódios. Até pouco mais de 40 anos, ninguém imaginaria que a pecuária brasileira estaria no atual nível de excelência, moldada para o sucesso, referência no controle parasitário. O empenho de pessoas como os protagonistas da série, além de avanços tecnológicos decisivos, como os de Ivomec, nos fazem pensar que os desafios do presente serão superados e se tornarão novas histórias que vamos contar nos próximos 40 anos.